Você já ouviu falar de biorreprogramação bucal? Já ouviu falar? Não? Então você vai aprender tudo com ele, que é mestre nesse assunto, o Dr. Rogério Pavan. E eu já estava conversando com ele aqui a respeito do meu sorriso. Ele falou, sorria pra mim. Eu disse, claro! Aliás, sorrir é uma coisa maravilhosa, né? É verdade. Libera hormônios fantásticos no nosso corpo, faz bem para quem está sorrindo e para quem vê o sorriso. É verdade. É uma coisa maravilhosa o sorriso. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, acabam não sorrindo da forma como desejam por conta de ter vergonha do seu sorriso. E eu acho que você deve receber bastante cliente, paciente na sua clínica por conta disso, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto muito interessante, que algumas pessoas modificam a expressão do sorriso, elas modificam a expressão dos lábios porque não se sente confortável com o sorriso. E hoje a gente entende que o sorriso ele é uma coisa impactante na sociedade, muito valorizado, mas nós conseguimos modificar bastante o conceito usual. Porque antigamente, quando o sujeito ia até um dentista, ele falava justamente isso. Eu quero corrigir meus dentes, não estou satisfeito com a minha estética. E corrigir os dentes por uma questão estética, você pode fazer de acordo com conceitos. Uma vez eu tive uma discussão no bom sentido, um diálogo mais um pouco assim, né? Acalorado, digamos, com um profissional que ele achava bonito marcada estreita. E o outro achava bonito marcada larga. Eu, como profissional da área de saúde, eu não posso me dar o luxo de dizer o que eu acho bonito. Eu posso dizer que seu cabelo fica bonito do jeito que está, ou ficaria melhor loiro, ou qualquer outra cor. É a sua opção, né? É a minha opinião. É. No entanto, um profissional da área de saúde ele tem que se pautar em quesitos mais profundos para decidir. Como que nós decidimos qual vai ser o tratamento ideal para o paciente? É aquele tratamento que vai não só equilibrar a estética dele, mas vai também equilibrar o emocional e principalmente a base do organismo, que é ampliar nele a capacidade respiratória, o equilíbrio bioquímico digestivo e esquelético postural. Eu vou explicar isso porque essas palavras são tudo meio chatas, né? Isso aí, mas espera aí, antes de você explicar, eu penso então que a arcada dentária tem muita influência no resto, na estrutura do nosso corpo, é isso? Exatamente isso. Então veja, no passado, quando nós pensávamos em corrigir uma arcada, a base era, qual é o sorriso ideal? Qual é a estética ideal? Ou o sorriso perfeito? O que é um sorriso perfeito? E aí entra o problema, porque sua opinião é uma, minha outra, da população pode ser diferente. No entanto, quando nós pegamos como norte a saúde, aí muda tudo. E a estética fica fantástica, linda, maravilhosa, porque você juntou todo aquele conjunto. Atingir o ápice, a harmonia entre todas as coisas. Uma arcada que não está adequada pode comprimir a língua que deve morar na boca, ela recua para trás, estreita a passagem do ar na garganta e vai fazer o indivíduo respirar menos do que deveria. Respirando menos do que deveria, ele pode desenvolver sinusite, bronquite, asma, outros sintomas ronco, que e aí a lista é dependem grande. da arcada dentária. Dores de cabeça. Agora, eu estava lendo aqui no seu release, e o que me chamou também a atenção é que diz que a arcada dentária ela tem a ver também com a forma que você recebeu a criação dos seus pais, é isso? Exatamente isso. Como assim? Eu tive duas professoras que me ensinaram, duas filhas. Por quê? Quando elas nasceram, eu procurei fazer tudo o que era adequado para que a arcada se desenvolvesse perfeitamente. Existia um protocolo, não usa chupeta, dá com colherzinha, evita isso, aquilo, mamadeira, não sei o quê. E eu tentava fazer tudo e aí não deu certo. E por que não deu certo? Por quê? Porque elas estavam sobre a influência da nossa estrutura familiar que influenciava no padrão de crescimento da arcada dentária. Entendi. Isso refletiu na fase adulta? Não, depois nós corrigimos, né? Corrigiu a tempo. Corrigimos a tempo. Mas poderia ter refletido na fase adulta? Sem dúvida nenhuma. Então, você pode... Vou falar uma coisa interessante, tem no meu livro, o Biocibernética Bucal em Busca da Saúde Perfeita, que já é um livro antigo, então... Mas
nós explicamos o seguinte, que a arcada dentária, ela sofre influência do processo educacional. Por exemplo, a arcada dentária superior corresponde à mãe ou universo feminino. A arcada dentária inferior corresponde ao pai ou universo masculino. Quem tem os dentes tudo torto embaixo é porque a relação com o pai está zoada, é isso? Existe grande chance. Depende, porque se for do lado esquerdo, aí pode ser. Mas veja, se tem existe... gente rindo aqui no estúdio, gente. Acho que tem gente fechando a boca. Acho que se identificou com o que eu falei. No estúdio está todo mundo virando de costas, vocês não estão vendo. O fato é, de acordo com o posicionamento dos dentes, é uma combinação entre todos eles. Tá? A interpretação leva em consideração o conjunto dos dentes. Como se fosse uma orquestra. Exato. Se você olha, o lado esquerdo é o relacionamento com o pai. Pode ser irmão, pode ser pessoas do envolvimento afetivo. Mas ele pode estar todo tortinho e aquele sujeito, aquela pessoa, ser extremamente amável com o pai, dócil com o pai. Depende da combinação. Agora, no momento em que eu faço o diagnóstico do problema de arcada dentária, eu tenho condições de solucionar problemas de saúde que eu tenho? É isso que faz com que a maioria dos pacientes me procurem hoje. 95% dos pacientes que me procuram hoje vêm porque eles têm dores nas costas, porque estão roncando, porque têm problemas com a apneia, porque têm dores no pé. Essa é o que traz a maioria dos pacientes hoje. E como que nós tratamos esse paciente? Nós tratamos ele através de aparelhos que vão corrigir os dentes, aparelhos que vão suplementar e compensar as deficiências. O problema, Isa, é que na maioria dos casos existe uma falha de crescimento dos arcos dentários. A arcada, às vezes, ela não cresce para frente, às vezes ela não cresce para os lados e às vezes ela não cresce em altura. Nesta falha de crescimento que a arcada apresenta, você vai comprometer 3 bases do funcionamento do corpo, que é a respiração, a digestão e a postura. A postura tem a ver? Porque dizem que o alinhamento da nossa coluna tem a ver também com a nossa mordida, né? Perfeitamente. Hoje, o sistema está tão avançado que é possível você olhar o formato de uma arcada e dizer qual é o formato da coluna e até mesmo a maneira que a pessoa pisa no chão. A gente tem algumas fotos para ilustrar, eu queria colocar. Tem como a gente rodar as fotos? E aí o doutor Rogério vai falando a respeito delas. Olha, esta é uma foto muito interessante. Veja, neste caso, a arcada é da mesma criança, né? Ela tem do nosso lado aqui, olhando na tela, vai ser o lado esquerdo do espectador, então ele vai estar a arcada já corrigida. Do lado direito, veja que a arcada superior está por dentro da inferior e se nós procurarmos pela linha média, a linha entre os dentes do meio, ela está deslocada para o lado esquerdo da paciente. Este deslocamento pode gerar uma alteração de coluna chamada escoliose. Então, quando você executa um processo corretivo e equilibra essa função, a coluna vai se alinhando concomitantemente. Ou seja, se feito o tratamento de acordo com aquilo que você faz no seu consultório, pode trazer melhoras em disfunções físicas como essa que a gente está vendo. Exatamente. Uma escoliose pode ser tratada através de um tratamento correto com a boca. Exatamente isso. Muito bacana. Tem mais fotos para a gente rodar? Deixa eu ver. Bom, essa é em close daquela mesma imagem, então veja, a arcada ganha uma estrutura de harmonia, os dentinhos dessa criança ainda estão crescendo, como você pode observar. Então, mas a arcada já está totalmente harmonizada, os dentes já estão sem aquele desvio da linha média, a linha média do superior com o inferior, está tudo perfeitinho. Então, se você olhar no meio, são 2 imagens, no meio tem um buraquinho preto, né? De um lado bem pequenininho e de outro lado maior. Sim. O que é isso daí? Isso é por onde o ar passa. Este é o mesmo paciente antes e depois do aparelho. Então, se ele coloca o aparelho, a via respiratória dele se expande. Ele passa a respirar melhor. Portanto, tem mais saúde. Então, isso você indica, por exemplo, para quem sofre de apneia. É uma das possibilidades. Ronco. Pode ser bronquite, por exemplo. Também. Asma. Asma. Interessante isso. Aqui nós fizemos uma comparação de como nós tratávamos no passado.
No passado se usava muito os aparelhos fixos, né? Usei muito, doutor. Então, os aparelhos fixos, eles têm o mesmo tamanho de arco para todas as pessoas. E ele cria arcadas igual à arcada da parte superior. Se você olhar para o fundo, os dentes estão escondidos. Sim. Depois de retratado pela biorreprogramação bucal, os dentes vão para a posição que é ideal para a saúde. Então, aí ela amplia. Então, o sorriso amplia. Fica uma coisa que é mais harmônico e mais saudável. Essa é a diferença entre o que nós fazíamos no passado, que era a ortodontia clássica, com o atual. Muito interessante. Tem mais? Essa é a plaquinha? Esse é o aparelho de corrigir hoje. Ah, então você não precisa mais colocar aqueles bracket que fala? Não, é os brackets. Que destruía o dente, gente. Exato. Como eu odiava E judia. Quando Deus quebra, do belisca, Tem é complicado. um trauma desse trem? Eu Meu imagino. Deus. O ideal, quando vai usar algum aparelho extraoral, nunca deve se pensar em diminuir o tamanho da arcada. Jamais pensar em fazer a arcada diminuir. Ela tem que Expandir. desenvolver, crescer. Aquilo que, desculpa o termo rude, mas o povo chamava popularmente freio de burro, né? É. Puxa para trás. Usei Aquilo esse não freio é muito adequado. tempo, gente. Usei muito tempo isso daí. Aquilo não é adequado, Não, né? infelizmente. Muito bem. Bom, eu acredito que se você está nos assistindo agora e tem algum problema, algum dos problemas que nós citamos aqui, sugiro que você entre em contato com o Dr. Rogério Pavan para fazer uma análise da sua boca, né, da sua arcada dentária, que muitas vezes com um simples aparelho como esse que ele comentou, que a gente mostrou aqui, pode mudar radicalmente a sua vida. Ele disse que através de uma foto como essa, ele pode distinguir se você tem, por exemplo, um problema de escoliose. Imagina a pessoa passar a vida inteira tomando remédio para dor de escoliose e um simples aparelho pode mudar a vida da pessoa. Nós já mudamos a vida de milhares de pessoas. Que bem. Eu sinto o prazer de estar executando essa missão. Aliás, estou contente de estar aqui para cumprir a minha missão para com as pessoas. Que legal. Tem algum contato para a gente deixar? Claro, pode ligar direto na clínica. O telefone lá é o 3287-0433 em São Paulo, 11. Tá? 3287-0433. E tem algum Instagram para a gente seguir? Tem, Rogério Pavan Oficial. Você vai encontrar lá as postagens todas. Daqui um pouquinho já vai estar o nosso vídeo lá também, né? Que legal. Então, vamos Rogério lá pra... Pavan Oficial. Oficial. E você sabe que quando eu encontro o dentista, a primeira coisa que eu olho, adivinha para que é? Para o sorriso dele. E a primeira coisa que eu olhei quando ele chegou foi o sorriso. Eu disse, sorriso bonito, doutor, não é? Tem que ter cartão de visita, né? Verdade. Então, esse é o nosso primeiro cartão de visita. Parabéns, sucesso, viu? Muito obrigado, para você também, Obrigada querida. por estar aqui conosco e compartilhar. Aliás, essa tecnologia foi desenvolvida por você, isso? Aqui mesmo no Brasil, é uma tecnologia que vem se desenvolvendo há cerca de 50 anos.